Então vamos lá, vamos para Atos 12. E nós vamos ler do verso 1 ao 5, depois vamos ler também o verso 12. Atos 12, verso 1 a 5. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Agora verso 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós agradecemos mais uma vez por esse tempo e agora em especial pela porção da palavra a nós apresentada. Senhor, pedimos o cuidado do Espírito para interpretarmos a Tua palavra. Pedimos, ó Pai, a orientação, o guiar, para que o Senhor fale conosco nesse tempo, que seja um tempo ministrado pelo Senhor nas nossas vidas. Ensine e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Eu já compartilhei talvez com alguns irmãos, acho que semana passada, mas nas últimas semanas, Deus tem despertado em mim um interesse muito grande por esse tema oração, principalmente oração corporativa, ou seja, oração da igreja, do corpo. Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala exatamente sobre isso, é um texto que fala sobre isso. Aqui um trecho da palavra que relata de maneira simples, mas muito bonita, como o Senhor pode e fez, pode fazer e fez, através da oração da igreja, coisas tremendas, coisas extraordinárias. Acompanha só, veja só, do verso 1 ao 4, novamente vamos ler, ele diz assim: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu também prendendo a Pedro. E era um dia dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardar, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha só, esses 4 versos traz para nós aqui uma questão muito importante, que provavelmente é de interesse de todos nós. Que questão é essa? Repara, não sei se você notou, mas aqui fala sobre a igreja se deparando e enfrentando o quê? Tempos maus. Por quê? A gente vê aí no verso 1, fala que a igreja estava sendo o quê? Maltratada. No verso 2, fala sobre Tiago, irmão de João, o que escreveu o Evangelho, o apóstolo sendo morto a fio de espada. No verso 3 e 4, fala sobre Pedro que sendo preso, sendo lançado ao cárcere. Olha só, e detalhe, tudo isso, diz aí no verso 2, era agradável aos judeus. O que isso tudo significa? O que isso tudo representa? Isso representa a igreja mergulhada em tempos de perversão, em tempos de maldade, em tempos maus. Um sendo morto, a igreja sendo maltratada, outro sendo preso, e todos ali, em volta da igreja, aquela onde a igreja está, achando tudo isso o quê? Agradável. Bom, por todos os lados aqui, então a gente vê, mesmo em relação às autoridades, no caso aqui o rei Herodes, ou os contemporâneos, dos irmãos ali da igreja, os judeus, todos por todos os lados viam com prazer o quê? O mal da igreja. Era agradável de maneira geral o mal dos cristãos. Então pense comigo, por que Lucas coloca todas essas informações nesse texto?
Por que ele nos apresenta esse texto dessa maneira? Porque há esses detalhes do contexto onde a igreja estava naquela época. Para notarmos como a igreja, diante de tudo isso, diante de toda essa maldade e essa perversão que eles estavam enfrentando, como a igreja reagia e combatia tudo isso. Bom, note aí no verso 5, diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas o que? Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Irmãos, aqui uma lição muito importante para todos nós. Há só uma maneira de, como igreja, nós combatermos tempos maus, tempos de perversidade, tempos de luta. Só há um jeito. Em oração. A igreja deve estar o quê? Unida em oração. A gente tem que gravar isso e colocar isso no nosso coração. Como igreja, irmãos, no modelo bíblico, né? Como que a igreja combate a perversão e a maldade? Em oração. Em oração. Em oração, diz aí a palavra, incessante. Oração incessante. Irmãos, olha só que interessante. Muitos cristãos aqui estavam sendo maltratados. Tiago havia sido morto. Pedro havia sido lançado no cárcere. Mas, tem um mas aí nessa história, né? Mas o que? Na igreja havia o que? Oração incessante a Deus. Esse mas aí é muito importante. Porque é o que mostra, né, a reação da igreja, o contraponto da igreja. Como que a igreja reage? Como que a igreja estava se comportando, se portando diante de toda aquela perversão? Em oração. Mas havia o que? Oração incessante na igreja a Deus naquele momento. E olha que interessante, Lucas dá detalhes sobre a igreja orando, né? No verso 12 que nós lemos, diz assim: considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, a mãe de Tiago também, né? A que perdeu o filho. Olha só, Pedro vai à casa de Maria, mãe de João, que também era cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam o quê? Congregadas e oravam. Gosto aqui muito desse relato de Atos, né? Para mim demonstra a igreja no início como era de fato ativa, viva e forte. Diz a palavra que na casa de Maria, muitas pessoas o quê? Oravam. E o texto não fala algumas pessoas. O texto não fala poucas pessoas. O texto fala muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Guarde isso, irmãos. A oração na igreja não deve envolver somente poucos. A oração na igreja não deve envolver alguns. A oração na igreja deve envolver muitos. Muitas pessoas, diz a palavra aqui, estavam congregadas e oravam. A oração na igreja, no modelo bíblico, envolve muitas pessoas. Muitos deveriam estar orando na congregação dos santos, segundo o modelo bíblico. Na congregação dos santos, na igreja, muitos deveriam estar orando, principalmente se é tempo de maldade, se é tempo de perversão. Muitos. Bom, então aqui que a gente vê? A gente vê um contexto, né, da igreja, né, a igreja inserida, mergulhada nesse todo esse contexto de perversão, e a gente vê a maneiras que a igreja se comporta, como a igreja estava se reagindo àquilo. Como ela reagia? Em oração. Agora olha só, vamos ver como que Deus reage quando a igreja está unida em oração. A gente vê a igreja reagindo, agora vamos ver como Deus reage quando a igreja está unida em oração. Olha só, verso 7 diz assim, Atos 12, verso 7.
Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Nesse texto há um mais e há um porém relatados aqui, muito interessantes. Como a gente viu, a igreja está enfrentando tempos maus, difíceis, definitivamente mergulhada em perversão e maldade. Mas, o que? A igreja, muitas pessoas congregadas, ali unidas em oração. Esse é o mas. E aí vem o porém. Tem um porém também, né? Então, diz aí, porém, o Senhor operava poderosamente. O verso 7 diz: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, tocando ele o lado de Pedro, despertando, dizendo: levanta depressa, e as cadeias caíram-lhe das mãos. O fato interessante aqui é o seguinte, não sei se não serve esse texto para mim, é extraordinário. A igreja podia estar enfrentando tempos maus, e ela estava. A igreja podia estar mergulhada, inserida em um contexto de perversão, de maldade, e ela estava. Mas a igreja orava, e Deus fazia o quê? Deus respondia, Deus agia. Porém, Deus, em resposta à oração da igreja, fazia coisas tremendas. Pedro estava preso, porém uma luz do Senhor iluminou a prisão. Porém, um anjo tocou a Pedro. Porém, o anjo despertou a Pedro. Porém, disse a Pedro: levanta-te depressa. Porém, as cadeias caíram-lhe das mãos. Em um só verso, veja quantas coisas Deus fez em resposta à oração da igreja. Pela oração da igreja, a luz do Senhor brilhou sobre prisões. Pela oração da igreja, um homem foi tocado. Pela oração da igreja, um homem foi despertado e se levantou depressa. Pela oração da igreja, cadeias caíram das mãos. Irmãos, quem dera fôssemos empenhados na oração da igreja. Quem dera fôssemos hoje também uma igreja unida em oração. Prisões estariam sendo iluminadas. Homens estariam sendo tocados, despertados, levantados. Cadeias estariam caindo. Tudo porque o quê? A igreja estava unida em oração. Mas havia oração incessante da igreja a Deus. Tem mais, não é só isso. Olha só, verso 8 a 11. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça, as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram-se por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Vejo nesse texto pelo menos duas coisas extraordinárias que Deus fez em resposta à oração da igreja. Primeiro, está aí no verso 10, diz a palavra que depois de Pedro se cingir e seguir o anjo, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, Pedro e o anjo chegaram a um portão de ferro que dava para a cidade, o qual, diz aí a palavra, se lhes abriu automaticamente. E saindo,
enveredaram-se por uma rua e logo adiante o anjo se apartou deles. Irmãos, olha que curioso. Eis aqui o primeiro portão automático da história. É verdade. Primeiro portão de ferro automático da história, né? Quem disse aqui, alguns anos atrás, que inventou o portão automático é mentira. Isso foi lá em 2000 anos atrás, praticamente isso aconteceu. Irmãos, por meio da oração da igreja, Deus, o Senhor, encaminhou a Pedro a um portão de ferro, o qual abriu automaticamente. Há mais de 2000 anos, Deus, com seu controle divino, abriu aquele portão de ferro automaticamente. Eu gosto dessa expressão, portão de ferro. Difícil. Se abriu automaticamente. Observe, pela oração da igreja, portões de ferro foram abertos. Portões de ferro são abertos automaticamente pela intervenção divina, do controle divino do Senhor, que está nas mãos do Senhor. Quem que abriu o controle, irmãos, daquele portão? Senhor. E quantos portões de ferro nos cercam? Muitos. Mas lembrando, né? Como que isso acontece? Por que isso acontece? A igreja está unida orando. E a gente não está falando aqui de oração, né, no particular, da oração individual. Esse texto fala de oração corporativa. Unidos em oração. Eles estavam lá na casa de Maria, muitas pessoas, o quê? Congregadas e oravam. Bom, essa é a primeira. A segunda coisa está aí no verso 9 e 11. Está escrito assim: então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia antes uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Verso 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Observe com atenção a expressão aqui do verso 11. Lucas diz assim: então Pedro, caindo em si. O que isso significa? Ele achou que estava sonhando. No começo ele acha que, né? Exatamente, irmãos. A princípio, quando Deus começa a fazer essa obra, né? Pedro está lá preso aonde? No cárcere, com cadeias, guardado por 4 escoltas de 4 soldados. Era soldado que, né? Ele parecia um terrorista. 16 né? soldados. 16 soldados para guardar um homem, né? E as cadeias não eram algemas. Eram de ferro. Não, de tronco. Estavam presos. Bom, era uma situação impossível de sair dali sozinho. impossível, né? Agora, olha só, quando Deus começa a fazer, né? Quando Deus começa ali brilhar, né? Diz que brilhou na prisão, né? Tocou a Pedro, disse: levanta, Pedro, né? E aí Pedro cai as cadeias das mãos. Aí o anjo fala: cinge-te e segue. E aí ele se veste, ele estava nu, né? E aí ele segue ao anjo. Aí ele vai e passa uma sentinela, passa outra sentinela. Aí chega lá no portão de ferro, o portão se abre, ele sai pela rua com o anjo. Bom, diz aí que a princípio, né, isso tudo parecia a Pedro uma visão. Está aí no verso 9. Tudo que ocorria com ele, diz aí, lhe parecia uma visão. Então Pedro, a princípio, irmãos, não percebe com clareza o que Deus está fazendo na sua vida. Ele não nota com clareza, com nitidez, aquilo que Deus estava operando. Aquilo lhe parece, né, diz aí o texto, o quê?
um sonho, uma visão, né? Ele não vê aquilo como algo real acontecendo na vida dele. Olha que interessante, né? Para ele, tudo aquilo ali que está acontecendo não passa de uma visão e não um acontecimento definitivamente real ali acontecendo na sua vida. Bom, então aí no verso 11, Lucas diz: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de toda a expectativa do povo. Olha que hoje se afastou. Quando ele sai, aí cai em si, e aí ele declara, né? Agora sei, verdadeiramente, ele é enfático, né? Sei verdadeiramente que o Senhor, né, enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judaico. Agora aqui, irmãos, presta atenção. Enquanto a igreja se unia em oração, pela oração da igreja, um homem caiu em si. Pela oração da igreja, um homem soube e enxergou com verdade, com realidade, irmãos, o que o Senhor fazia na sua vida. O Senhor o livrava. O livrava do mal, da expectativa daquele povo, daquela perversão, daquela maldade. Então olha só, irmãos, o que a palavra declara. Pela oração da igreja, portões de ferro são abertos. Pela oração da igreja, homens caem em si. Ou seja, homens voltam ao juízo, voltam à sobriedade, enxergam. Né? Pela oração da igreja, homens verdadeiramente sabem, reconhecem a mão de Deus, o livramento de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus. Precisou cair em si. E olha só que interessante, o texto não fala de alguém qualquer, né? O indivíduo aqui sendo usado nessa história é um apóstolo. Né? Depois de tudo que ele já tinha vivido com o Senhor. Toda a experiência que ele tinha. Por que será, né? Por que será? Irmãos, isso é muito lindo, né? Pela oração da igreja, quantas coisas Deus estava operando, Deus estava fazendo e faz. Ouçam e guardam isso. Quem dera fôssemos realmente envolvidos na oração da igreja. Quem dera. Para finalizar, vamos ler somente mais um trecho desse texto. Depois vocês podem ler. O texto é muito rico, tem muitas coisas, muitas informações. Mas vamos ver só mais um. Verso 18 e verso 19. Diz assim: sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados, sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justificadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. No relato de Atos, Lucas descreve que uma vez que Pedro foi liberto pela mão de Deus, né, foi liberto pelo poder de Deus, Pedro se encaminha à casa de Maria, onde estavam lá os irmãos reunidos. Pedro sai lá da prisão e vai para onde, irmãos? Isso também é interessante, né? Para onde que ele vai, né? Ele vai lá para a igreja. Então, uma vez que Pedro sai da prisão, ele se encaminha para a casa de Maria, vai lá onde os irmãos estão reunidos em oração. Pedro vai até os irmãos. Ele sabia que o pessoal estava lá. Olha que interessante. A igreja ali, né, quando encontra Pedro, diz aí, depois você pode ver melhor, eles ficam atônitos, ficam surpresos. Né? A serva que cuidava lá da casa de Maria vai abrir a porta, acha também que fica tão contente, larga Pedro do lado de fora. É até engraçado esse episódio, né? E eles, quando olham, enxergam e veem Pedro, eles ficam tão surpresos que eu acho que quase que não acreditam, né, que Pedro estava ali. Bom, agora olha só, enquanto isso acontecia, Pedro volta lá para a casa de Maria e tal. Diz a palavra que lá na prisão, onde Pedro estava, houve
não pouco alvoroço entre os soldados, que por fim, diz aí, acabaram sendo justificados. Justiçados. Unidos. Bom, irmãos, né, ele diz, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados, sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. Irmãos, por meio da oração da igreja, Deus trouxe alegria à igreja, por um lado, porque quando Pedro vai para a igreja, né, quando Pedro chega na igreja, o que acontece na igreja? Eles ficam tão alegres, tão contentes, né, tão surpresos, que eles quase não acreditam nisso. Então, pela oração da igreja, Deus trouxe alegria à igreja e Deus trouxe alvoroço no meio dos inimigos dele. Estavam se alegrando antes com a perseguição e com a prisão. Deus fez um alvoroço. Olha essa palavra. Deus fez um alvoroço que por fim, né, acabou sendo justiça. Que os sentinelas acabaram sendo justiçados. Irmãos, por Deus, né, e pela oração da igreja, Deus traz alegria, Deus faz alvoroço e Deus faz justiça. Mais uma vez eu digo para vocês, né? Quem dera fôssemos mais envolvidos com a oração da igreja. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós agradecemos por essa noite, por tudo que aconteceu, foi feito neste lugar. Agradecemos pela palavra, Senhor, do Senhor, que sempre nos ensina algo da parte de Ti, Senhor. Nós precisamos muito, Pai, da parte do Senhor, instrução com respeito à oração. Precisamos ainda, como igreja, crescer, amadurecer e aprender contigo mesmo, Senhor, a respeito da oração e do poder da oração, Senhor. Nós vemos aqui, Pai, um testemunho da Tua igreja no início, Senhor, de uma igreja forte em oração, onde o Senhor respondia com poder e com glória, Senhor, e o Senhor fazia maravilhas. Sabemos que o Senhor não mudou, que a Tua palavra não mudou, Senhor. Então nos ensina, Pai, a caminhar também nessa direção, porque também estamos, ó Pai, enfrentando tempos maus. Ensina, Pai, nossa igreja, esse tempo que estamos vivendo, a orar também, unidos, estarmos unidos em oração. Para a glória do Teu nome, Senhor, nós oramos. Nós te pedimos, ó Pai, obrigado por essa noite, obrigado agora pela comunhão, obrigado pela vida de cada irmão, que o momento agora que se seguir também seja, Pai, influenciado pelo Teu Espírito, então as conversas, a alegria, o tempo seja nutrido, Pai, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Abençoa as nossas vidas, abençoa esse tempo, Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe. Amém.